Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um Giro de Mercado. Hoje, dia 18 de abril, terçou, galera, e saíram os dados da China ontem. Isso acaba impactando nos mercados hoje. Exatamente isso. Então, o mercado europeu e futuros norte-americanos já começam a precificar esse crescimento, esse dado vindo da China. O PIB veio acima do esperado, 4,5%, e o esperado era 4%. Um outro dado também que vem animando os mercados é a questão da venda do varejo, que veio acima do esperado. O esperado era 7,4% e nós tivemos aí 10,6% de crescimento. O que não veio tão bom assim foi simplesmente a produção industrial, né? A gente pensa aí a China como a fábrica do mundo, então ela compra bastante matéria-prima e vende bastante produto acabado. A produção industrial ainda veio basicamente em linha, né? Então nós temos ali 3,9% na leitura e o esperado na previsão da Reuters era 4%. Beleza? Bom, olhando a questão ali dos mercados europeus, nós temos ali o mercado europeu majoritariamente em alta, todo mundo no campo positivo, subindo forte, animado pelos balanços das empresas norte-americanas, que estão vindo bons. Ontem nós tivemos algumas leituras que foram boas em relação a empresas do setor financeiro. A atenção do mercado volta toda para as empresas do setor financeiro, né? Então, hoje nós temos o Bank of America, que vai também lançar os seus dados, vai divulgar os seus dados, todo mundo ali com toda a atenção nesses balanços. Agora, por que todo mundo vai ficar olhando para os balanços das empresas financeiras nos Estados Unidos? Devido àquela questão da crise financeira que começou lá com o Silicon Valley Bank. Então, isso trouxe aquela preocupação e tudo. E agora a galera precisa entender como está o balanço, né? Se estão vindo bons ou não, certo? Bom, a Europa então está animada, majoritariamente no campo positivo. Na Ásia, apesar dos dados da China tendo vindo nessa magnitude, vamos botar assim, né? nesse crescimento de 4,5%, a Ásia não fechou numa direção única, né? Somente Xangai Composite fechou positivo e Nikkei no Japão, que também fechou positivo, beleza? Bom, um outro ponto que nós temos ali na Europa é a questão do Reino Unido. Saiu os dados, vou até colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu só organizar aqui, certo? Vamos trazer o... Deixa eu mudar aqui a tela para vocês. Pronto, agora está todo mundo olhando os dados. Vamos falar aqui dos dados ali do Reino Unido. Então, nós tivemos ali o ganho médio, ele veio acima do esperado. Tá vendo? A previsão era de 5,1, o ganho médio do trabalhador no Reino Unido veio 5,9. Então, esse crescimento acaba trazendo um pouco mais de preocupação. Por quê? O Reino Unido também, assim como a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, todo mundo, né, está controlando, buscando o controle da inflação. Então, com o ganho médio vindo acima no mercado de trabalho do Reino Unido, isso faz com que a população tenha mais dinheiro e, obviamente, vai consumir mais. Consumindo mais, isso pode impactar na questão da inflação. Beleza? Bom, voltando aqui para a nossa tela, a gente vai seguir aí, os futuros americanos estão majoritariamente em alta, né? Como eu falei, todo mundo aí empolgado com essa temporada de balanços, então mostrou que o bicho não era tão feio assim como parecia, né? Então, às vezes até mesmo no mercado como um todo, as notícias acabam vindo com uma carga muito pessimista, né? Então aí os investidores acabam não tendo o racional de fato para entender o quanto vai ser o impacto negativo ou positivo, certo? Entendo que nós estamos no mercado de risco, mas risco é exposição. Então, se você controla a sua exposição ao risco, né, você não precisa sair 100% da renda variável para esperar vir um dado bom e depois você voltar correndo para a renda variável, certo? Até porque a maioria dos grandes investidores, né, os investidores que estão há mais tempo, a gente vai ver aí Warren Buffett, entre outros, né, para não ficar falando o nome de todo mundo, nós vemos que eles estão constantemente comprando ações. Claro que vão diminuir a exposição de um ativo ou outro, mas não vão deixar de estar no risco, certo? Até porque a gente precisa sair da ação quando os fundamentos de fato estão mudando. Os fundamentos mudaram, a gente sai das ações. Então,
tem uma carga muito negativa que eu falo em relação aos noticiários. Por isso que aqui eu falo com fatos e dados sem viés, beleza? Os futuros americanos, depois dessa divulgação de balanço, que estão vindo bons, né, acima do esperado, isso está animando os investidores tomando o risco novamente, né? Então isso tende a ter uma abertura no mercado americano no campo positivo, assim como o nosso Ibovão da Massa, beleza? Bom, lá nos Estados Unidos, o que veio também um pouco abaixo, saiu um dado ali, uma notícia, falando que a Samsung iria diminuir, né? Diminuir não, mudar o seu mecanismo de busca, saindo do Google e indo para o Bing. Então isso fez com que as ações da Google, né? E da Alphabet, que é a controladora da Google, reduzir os seus ganhos, né? Então caindo aí na casa de 2%. Então essa movimentação da Samsung acabou impactando nas ações da Google, beleza? Bom, os investidores hoje vão estar olhando ali a divulgação dos resultados da Johnson & Johnson, Bank of America e Goldman Sachs, certo? Deve sair hoje aí. E aí, na parte do cenário econômico, a gente vai passar ali depois a questão do calendário econômico para hoje. Nós temos aí os dados de habitação, que também é importante, porque quando a gente tem o mercado de casas ali, de imobiliário, fazendo basicamente ali um fundo, a gente possivelmente podemos ter aí um rally nas bolsas, né? Tanto no S&P, Dow Jones e também na Nasdaq, beleza? Bom, vamos pular lá para o petróleo. O petróleo se mantém em queda hoje, porém acima dos $80, né? Então, para mim está estável porque está acima dos 80. O problema para mim maior é quando começa a cair, perder aquele patamar ali dos 80, $75, que aí começa a trazer uma preocupação maior para as petrolíferas, a gente olhando aqui no caso do nosso Brasilzão, beleza? Ainda tem aquela expectativa do crescimento da demanda que tem que vir impulsionado pela China. Essa é a leitura do mundo, que essa demanda deve ser impulsionada pela China. E também tem os cortes de petróleo vindo da OPEP+. Então isso tudo acaba segurando o preço do petróleo acima dos $80. Mas hoje o petróleo está em queda, então pode ser que a nossa Petrobras fique ali basicamente neutra, certo? Bom, minério de ferro subindo 2%, isso pode animar a Vale, assim como está animando os mercados do setor de mineração na Europa. Bom, olhando o nosso Brasilzão, né, nosso Ibovão da Massa, vou jogar ali o nosso Ibovespa. Nosso Ibovão da Massa ficou basicamente neutro, né? Vou botar aqui no diário, respeitando ainda ali essa linha aqui, a zona, que é a linha de resistência, né? Que está ali na casa dos seus 108 mil pontos. Ganhando esses 108 mil pontos, nós temos espaço para mais máximas, né? Para novas máximas ali. Mais máximas é complicado. Então nós temos esse recuo aqui. É natural, é normal, vamos colocar dessa forma, esse recuo, certo? Mas está bem neutrão, bem tranquilo, bem controlado essa volta aqui do Ibovão da Massa, até porque tivemos aqui uma subida bem bruta, vamos colocar dessa maneira, certo? Bom, olhando a nossa doleta, dólar fechou positivo aí 0,6%, na casa de 0,6%, o que impactou, né, um pouco nessa questão tanto da bolsa não subir e o dólar performar, ter esse ganho. Na minha visão, como eu falei, tem espaço para esse recuo, né? O recuo está até tímido, na minha visão, mas ontem todo mundo tinha uma expectativa com o arcabouço fiscal, acabou que foi adiado o envio do arcabouço fiscal para hoje, né, para ir para Congresso e tudo, e o texto também ele fica bem complexo, né? A regra do arcabouço fiscal ele fica bem complexo, então isso faz com que os yields ali dos juros futuros acabem subindo um pouco, isso pressiona o dólar acaba tomando um pouco mais, né? O pessoal toma um pouco mais de dólar e acaba jogando um pouco mais a bolsa para baixo, beleza? Bom, olhando como é que ficou os setores ontem, né? Nós tivemos aí Petrobras subindo 1,5%, né? Cadê a nossa querida Prio? A Prio aí cedendo 1,4%, então acaba, vamos botar, neutralizando um pouco mais. Então a gente até viu que
o nosso Ibovão da Massa ficou basicamente ali neutro, certo? O setor financeiro também bem neutro e nós tivemos aí materiais básicos cedendo, né, um pouco mais, a nossa Vale caindo aí 1,2% basicamente. Hoje, com a cotação do minério de ferro, pode ser que a Vale se anime e a gente tenha um Ibovespa um pouco mais para cima, quem sabe chegando mais próximo aqui dos 108 mil pontos, né? Então pode ser que a gente tenha aí uma subida, tem espaço ainda para cair. Vamos olhar aqui vou traçar aqui. Nós temos espaço aí para ceder o Ibovespa até na casa aqui dos seus 104 mil pontos, né? Então nós temos espaço para cedida. Só que o mercado está tomando bastante, as empresas no caso, né? Então o conjunto das empresas sendo tomados ali, isso faz com que segure um pouco mais a cotação do nosso Ibovão da Massa, beleza? Mas tem espaço, mas com a questão do minério de ferro pode ser que nós tenhamos um Ibovespa circulando nessa casa aqui, né? Não vou falar de 1,5% de alta, porque também não dá para a gente cravar o quanto vai subir o Ibovão, mas tem espaço e tem cenário até mesmo para a gente subir, até porque o mundo está tomando um pouco mais de risco, beleza? Bom, vamos seguir aqui para o nosso... Vou tirar os impactos. Vamos seguir aqui para o nosso calendário de hoje para ver o que vai gerar de direcionamento, né, de mercado. Nós temos já a divulgação dos balanços, conforme eu falei antes, e nós temos os dados aqui de construção, né, a parte de habitação dos Estados Unidos. Esse é um indicador econômico que vai ditar também o rumo dos mercados, beleza? Então é bom ficar atento aí, a galera do Day Trade, é bom não ficar posicionado aí nesse período aí de 8, 9 e meia, porque pode trazer algum tipo de volatilidade, beleza? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Deixa eu voltar aqui para o meu rostinho lindo. Esse é o recado de hoje, então a galera fica bem atenta aos balanços, porque é onde o mercado está olhando, é o direcionador de mercado atual. A questão do aperto monetário do Fed, ele sai um pouco de cena, né? Vou botar dessa forma. Muita gente vai olhar, pô, não sai de cena. Eu sei que não sai de cena, mas ele fica num segundo plano nesse momento, porque agora os investidores começam a olhar o impacto da subida da taxa de juros frente ao resultado das empresas, beleza? Então a gente já viu o impacto no mercado de trabalho. Vamos recapitular, nós já vimos o impacto no mercado de trabalho, o mercado de trabalho sentiu a mão pesada do Fed, agora a gente precisa olhar como foi o resultado das empresas nesse primeiro trimestre, beleza? Então, se as empresas começam a sentir pouco, o resultado das empresas continuam vindo bons, acima do esperado, o mercado quer lucro das empresas, para você poder comprar e participar desses lucros, que é o que importa, né? O que volta para o bolso do investidor, tanto na forma de dividendos e proventos, quanto na forma de crescimento das empresas. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem atentos à agenda econômica de hoje. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!